Olá, pessoal, tudo bem? Sou eu novamente, a Natália, e hoje eu vou dar início à aula 1 para vocês do nosso curso de Arduino. Bom, na aula teremos os seguintes conteúdos: a lógica computacional, a linguagem C++, as conexões elétricas e também o nosso primeiro componente, o LED. Eu vou estar ministrando esses dois primeiros conteúdos desta aula. Os dois próximos serão o petiano Pedro. Bom, vamos começar. Gente, a lógica computacional em si, este conteúdo eu quero mostrar para vocês uma parte bem introdutória do que é a lógica em si. E depois eu vou inserindo um pouco de matemática e logo a computação, para vocês entenderem melhor. E já aviso de antemão que nessa aula eu vou explicar algumas estruturas de código para vocês, no caso, a parte da lógica computacional mesmo. E eu sempre gosto de trazer uma parte mais explicar dois tipos de linguagem. Porque, por exemplo, no nosso mundo humano, nós temos a linguagem portuguesa, a língua inglesa, né, a língua italiana, enfim, são vários tipos de falas, de línguas, e também o computador, ele tem vários tipos de linguagem, como Python, C++, que vai ser o nosso protagonista principal, desta vez nesse slide, nessa aula. E também tem, enfim, as outras como Ruby e afins. Então eu sempre gosto de mostrar uma parte mais, traduzir as estruturas para a nossa linguagem, nossa língua portuguesa. Talvez fique mais fácil para vocês entenderem tais situações. Mas enfim, deixando dessa explicação, vamos começar. O que seria a lógica? A lógica, ela nada mais é que ordenar. A gente trazer fatos, métodos, pegar várias fases, talvez, de um problema, ordenar eles e conseguir ter uma solução. No caso, a lógica, ela é utilizada desde lá dos tempos dos gregos, por exemplo, com o pensamento correto na filosofia, e também pelos matemáticos, utilizando a inferência válida. Então, a lógica ela é um principal objeto de estudo deste pessoal, do ser humano, desde sempre. No caso, puxando aqui para uma parte mais matemática, eu trouxe dois matemáticos interessantíssimos. O primeiro é o Alan Turing, que ele desenvolveu essa máquina aqui. No caso aqui é só um exemplo, né? Mas enfim, o Alan Turing, ele tem um nome pra gente da computação, que é o pai da computação. Isso porque essa estrutura dessa máquina aqui, ela simplesmente fez a estrutura básica para todo tipo de ciência e computabilidade. Perdão. Então, ele fez a estrutura básica para todo esse tipo de computação que nós temos hoje. Então, não é à toa que ele é o nosso paizinho da computação. E também eu trouxe o von Neumann, que ele fez essa arquitetura aqui, que é uma máquina capaz de manipular programas. Aqui tem uma foto de exemplo. Então, desde então, a lógica ela é excessiva e extensivamente utilizada em todas as áreas da filosofia, de mercado e até mesmo os computadores, que é o tema principal dessa aula, do curso em si. No caso, como eu disse, eu gosto de trazer um pouco da língua portuguesa e da língua da máquina, vamos dizer assim. Eu trouxe dois exemplos, essas duas bifurcações, a lógica, como ela é utilizada no cotidiano e como ela é utilizada no computador. A lógica utilizada no cotidiano, temos aqui um exemplo. Maria só vai à festa se Joana for e Luciana não. Ou seja, ela só vai a essa festa se essas condições forem aceitas. Ou pra gente, que os universitários, se a gente fala assim, se chover hoje, ou se aquele meu crush não for na festa, eu vou vender o meu ingresso. Então, se tudo acontecer, se todas as fases, né, dessa condição forem aceitas, então a gente vai ter essa solução.
No caso, a lógica de computador, eu trouxe 2 exemplos, que é como o sistema bancário e os navegadores. No caso aqui, o sistema bancário, ele traz a seguinte frase: se o limite diário para pagamentos for atingido, emita uma mensagem de erro e finaliza a operação. Tem muitos bancos que... Esse é um exemplo mais prático para a gente. Tem muitos bancos que utilizam aquela ferramenta de horário, por exemplo. Vamos pegar um Pix aí de R$2.000, se você quer fazer a partir das 11 horas da noite. Tem bancos que não deixam você realizar essa ação justamente por causa do horário. Às vezes para garantir a segurança do próprio usuário, sabe? E também tem os navegadores. No caso aqui, a frase que eu escolhi foi: se a página não for encontrada, ou não chegar durante um determinado intervalo de tempo, então exiba uma mensagem de erro. A gente pode utilizar como um exemplo mais prático o próprio Google. E quando tem esse problema de não chegar durante um determinado intervalo de tempo, no caso, às vezes por internet, rede, essa situação, ele dá pra gente aquele joguinho do dinossauro. A gente perde horas e horas lá. Bom, agora aqui vai entrar realmente a parte da lógica computacional, que é como o computador ele se comunica entre si e como nós vamos nos comunicar com ele. A primeira estrutura da lógica são estruturas condicionais simples. O nome já diz, condição. Ou seja, ela precisa de um conjunto de coisas para a gente ter uma solução, para a gente fazer uma ação. No caso aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que é: se você tem farinha, misture a farinha com açúcar e ovos. Se você conseguir estabelecer essa condição, se ela for verdadeira, você vai assar o bolo, porque a massa vai estar pronta. Agora, se você não tiver farinha, vá às compras para comprar farinha. Aí depois disso, você vai misturar com açúcar e ovos e vai assar o bolo. Ou seja, você vai ter um final para a sua ação. E aí é mais ou menos isso que as estruturas condicionais elas passam. A estrutura condicional ela é como se fosse uma bifurcação. Ou seja, uma bifurcação que aqui você tem se e se não. Se você tiver, faça. Se não, faça e depois termina o seu programa. Essa bifurcação ela sempre vai se dar uma condição booleana, ou seja, verdadeiro ou falso. E que para nós é como tomar uma decisão na nossa vida. No caso aqui, um exemplo, espero que tenha deixado bem claro para vocês. As estruturas condicionais, elas se dividem como if e else e o else if. No caso aqui, gente, eu estou trazendo a parte da linguagem C++, tá bom? Que é a linguagem que o nosso Arduino ele vai programar. Aqui tem um segundo exemplo, no caso aqui está na nossa linguagem portuguesa, e aqui está a linha de código C++. No caso é a mesma coisa, a gente está mandando a mesma coisa pro programa, porém aqui está em uma linguagem portuguesa, está só explicando o que essa linguagem aqui está criando. No caso que esse código aqui está criando. A gente está falando para o código em C++ o que ele vai fazer. Aqui temos essa estrutura if, que é o C, seria essa partezinha aqui, no caso que teria o if, no caso aqui embaixo tem o if, e ele é justamente um elemento fundamental na nossa programação, que ele tem essa tomada de decisão. Geralmente, a gente sempre avalia o if como se fosse a condição verdadeira, e o else como se fosse a condição que não fosse a verdadeira. No caso aqui eu dei o exemplo de: se você tem, verdadeiro, misture. Se você tem farinha, verdadeiro, misture farinha com açúcar e ovos. Se não, no caso, se você não tiver, se for falso, você vai fazer essa outra condição. No caso aqui, eu trouxe 2 exemplos. Um na linguagem Python e outro na linguagem C++. Por quê? Pelo menos aqui, os alunos da UFMS, no nosso primeiro curso, que é de algoritmos de programação 1, nós utilizamos, pelo menos até na data de hoje, utilizamos a linguagem Python para ter esse contato
primeiro contato, esse contato a mais com a programação. Então, talvez vocês já tenham visto um pouco de Python e seja mais fácil para vocês entenderem como os dois programas eles funcionam. Como a condição, a solução que o Python traz, vocês conseguem só dar uma modificada na estrutura de acordo com a linguagem C++, para vocês entenderem melhor. No caso aqui, o nosso usuário, o programador, ele deu uma variável, também deu um valor para essa variável. Aqui, se a idade for maior ou igual a 18, ele vai printar você é maior de idade. Ou seja, essa condição ela é verdadeira. Isso aqui dá um exemplo muito bom do if. E aqui já em C++, se o número, no caso ele vai se aqui embaixo. Aqui a linguagem C++ ela sempre traz a tipagem da nossa variável, que no caso é o 5, é um número inteiro. Ele vai tipar aqui primeiro, antes de dar essa condição para o nosso bloco. Aqui, se o número for maior que 10, a gente vai colocar um número maior que 10. No caso aqui, sabe que o 5 não é maior que 10, então vai ser falso. Aí vocês vão perguntar para mim, o que a gente vai fazer quando for falso? Porque o if só entra quando a condição é avaliada como verdadeira. Tem o else, que é o senão. O senão, ele sempre vai entrar em ação quando o bloco do if não for atendido, ou seja, quando o bloco do if for falso. Ele está esperando uma resposta verdadeira aqui, mas o caso, por exemplo, aqui vai ser falso. Então ele vai entrar no else. Essa é a segunda parte da nossa bifurcação. No caso aqui deste exemplo, o número 5 não é maior que 10, então ele vai entrar aqui nessa situação. O número não é maior que 10. Aí aqui, a estrutura condicional else if, eu não coloquei um exemplo de Python, porque essa estrutura só tem nas linguagens C. Se eu não me engano, em Python seria o elif, que vai ter mais ou menos o mesmo contexto. Mas aqui o else if ele é praticamente uma estrutura de controle, que é utilizada sempre com if, com else. Ela é criada para ter várias condições múltiplas e alternativas no nosso programa. É interessante salientar que o else if ele é como ele é um controle que evita o consumo de memória. No caso, sempre que você tiver um else if, se a condição do else if for verdadeira, ele simplesmente vai entrar dentro dessa linha aqui e vai ser executado. É sempre importante lembrar. Tem um if, ele não é verdadeiro, pulou pro else if, ele for verdadeiro, ele vai esquecer todas os outros ifs, else, porque ele vai evitar consumir memória, ou seja, se for verdadeiro, ele vai entrar primeiramente. É um assunto meio complicadinho de explicar, mas se vocês tiverem dúvida, é só me chamar aí embaixo no chat que eu super respondo para vocês, tá bom? Aí temos as estruturas condicionais um pouco mais complexas, que é o for e o while. O for e o while eles são duas estruturas de controle de fluxo, tá bom? No caso, que vai mudar muito a estrutura deles. O for, no caso, a gente precisa de uma inicialização, uma condição e uma atualização. A gente vai iniciar nosso programa com for, onde a gente vai definir uma variável de controle. A gente vai atribuir um valor a ela e também ela vai ser usada para rastrear o progresso da iteração. Aqui já na condição, a expressão booleana, ou seja, verdadeiro ou falso, a gente vai determinar se o loop vai continuar ou não. No caso aqui é bastante lógico pensar. Enquanto a condição for verdadeira, o loop vai continuar sendo executado, e quando ela for falsa, ele vai ser encerrado. Isso no for. E a atualização, que geralmente é a última parte que nós temos do for, é simplesmente uma parte que a gente pega para incrementar ou decrementar o valor que nós criamos aqui na variável de controle. Aqui tem um exemplo, no caso inicialização, tem a condição, no caso aqui só ficou faltando a atualização, mas aqui é a estrutura em Python. Na linguagem C++ a gente tem o começo, né, que a gente vai criar a variável de controle.
aqui tem a expressão booleana, e aqui a gente vai pegar a variável e somar logo em seguida. Tem todos os 3 passos que eu mostrei aqui. Isso na linguagem C++, que nós vamos utilizar. Também temos as estruturas condicionais do while, que também é um controle de fluxo de programação. Só que no caso, o while ele vai te dar uma condição específica, ele vai te dar uma instrução dentro do bloco, ele vai fazer essa instrução, ele vai voltar para essa condição, vai fazer a instrução, vai voltar para essa condição. Vai ser praticamente aqui a estrutura da condição. No bloco de código. A condição, você vai, como eu disse, vai dar uma expressão booleana, ela vai avaliar. Se tiver ok, se tiver verdadeira, o bloco de código aqui embaixo vai ser feito. Se ela estiver verdadeira, ele vai ficar nesse loop infinito. Verdadeiro, faz o bloco de código. Se a expressão booleana for verdadeira, faz o bloco de código. Também é muito importante saber que o programador e a programadora que vão estar optando por essa estrutura, eles têm que fazer com que uma dessas condições se torne falsa, porque senão ele vai ficar nesse loop infinito. Aí vai dar o nosso erro. E aqui também eu trouxe uma estrutura em Python, uma estrutura em C++. No caso aqui, ele vai ficar fazendo esse return a todo momento. Agora, uma organização do código no Arduino. Depois passados dessas estruturas, vamos começar com a organização no Arduino, nos projetos que nós vamos criar. No geral, em qualquer linguagem, a gente precisa declarar variáveis. E, principalmente em C, quem passa de Python para C, a gente percebe que é muito bom a gente declarar as variáveis antes do programa, justamente para evitar problemas no final. Então, para quem já está mais acostumado com C, vai estar mais fácil de entender essa situação. Mas enfim, a gente sempre tem que declarar variáveis no início do projeto. E, no geral, essas declarações elas ficam antes da função chamada setup, que vou mostrar para vocês nos slides a seguir. E, bom, temos duas principais partes sobre a declaração, que são as variáveis globais e as variáveis constantes. As variáveis globais são variáveis declaradas para serem utilizadas em todo o programa. Ou seja, como o nome dela mesmo diz, são globais. O escopo delas são de maneira global, elas são acessadas por várias funções no decorrer do programa. No caso aqui, este exemplo, aqui a gente pega a variável letPin, ela é uma variável global, do tipo int, aqui te declarou o tipo da porta onde ele está, ela vai armazenar o número do pino onde o LED está conectado. Já as variáveis constantes são variáveis que não podem ter o valor alterado durante a execução do programa. Isso é mais útil para tornar o código mais legível e evitar erros. No caso deste exemplo aqui, a variável buttonPin é uma constante que não pode ser alterada após a declaração. Ela sempre vai ser 2. Importante aqui, constante. Beleza? Sempre usa aqui a palavra constante. No caso aqui, tem a função setup, que ela simplesmente é utilizada para configurar pinos, inicializar comunicações, bibliotecas e configurações iniciais. Essa parte da declaração geralmente inclui as configurações necessárias para a gente criar o nosso projeto. Por exemplo, vai ter aqui a função void setup. Ele vai chamar a função, que vai ser do tipo void. E vai ter aqui o letPin, como essa variável aqui, como pino de saída. E vai configurar a variável buttonPin como pino de entrada, input, tá? Então, aqui é só para você mostrar para o seu programa, para falar, aqui vai sair, aqui vai entrar e afins. E também tem a configuração inicial da função loop, que tem basicamente o mesmo contexto do for e do while. No caso, vai ser um código que vai ser executado continuamente e repetidamente várias ações específicas no código. Aqui, dentro da função, é o lugar onde você vai colocar as instruções que controlam
o comportamento do Arduino enquanto ele está ligado. Aí ele vai permitir que ele realize as tarefas e responda a eventos. No caso aqui neste exemplo, o LED ele vai ser ligado e desligado. Isso vai ficar fazendo liga e desliga, vai ficar fazendo essa ação repetidamente. Perdão. No caso aqui, essa variável LEDPIN height, no caso vai ser hide, enfim. Ela vai ser a variável que vai ligar o LED. E low, quando for 0, ela vai desligar o LED. Ela vai ficar fazendo isso durante a execução inteira do nosso projeto do Arduino. Aqui eu acabei de dar um spoiler para vocês. Essa parte aqui vai ser uma introdução a conexões elétricas. E quem vai falar sobre isso vai ser o nosso petiano Pedro. Então, eu vou voltar para cá para evitar mais spoilers para vocês. Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da aula 1. Se vocês têm algum tipo de dúvida, algum tipo de feedback, podem estar deixando aí embaixo, podem estar comentando, que vai ser um prazer falar com vocês, ajudar vocês nesse nosso curso de Arduino, que é muito importante para todos nós. Muito obrigada, tá? Eu vou passar agora a nossa palavra para o petiano Pedro. E tchau, tchau!